CBN Agro, com Éder Campos e Giovana Dalzaker. Oferecimento 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Muito bem, são 8 horas mais 32 minutos. Chegou a hora gostosa do programa, Giovana Dalzaker, hein? Vou falar de outro assunto que eu particularmente sou apaixonadíssimo, viu? Você também é ou não? Eu tenho muita vontade de conhecer. Eu já disse aqui em programas anteriores que eu não sei tomar vinho, né? Mas tenho vontade de aprender. É fácil tomar vinho. Você põe na taça, vira na boca. Assim que toma vinho, viu? Sim, Éder Campos. Fácil com demais. certeza. Giovana, hoje nós vamos conversar com o Jonas Nascimento, né? Jonas Nascimento. Que é o sommelier executivo da 067 Vinhos. Que é a nossa patrocinadora aqui do programa CBN Agro. Quero aproveitar e agradecer a empresa, a 067, porque eu vou até rasgar aqui um pouquinho aqui, vou falar um pouquinho. A primeira empresa assim, que praticamente acreditou no CBN Agro em patrocinar o programa, mesmo não sendo diretamente uma empresa do agro, porque a expectativa que nós tínhamos com o CBN Agro é que as empresas do agro, a nutrição, saúde, viessem ser nossas patrocinadoras. E vocês viram no programa, talvez por essa ligação do vinho, da uva vir do campo, talvez o fato de patrocinar o CBN Agro, viu, Jonas? Obrigado, viu? Para nós é um prazer muito grande, né? Até porque nós acreditamos no nosso estado. Tanto que a 067 Vinhos já vem desse orgulho de ser sul-mato-grossense. E então a gente acredita, antes de tudo, no potencial do nosso estado. E o nosso estado é agro. É agro. Então faz todo sentido caminharmos aí na essência da 067, apoiando tudo que está conectado com isso, né? Você sabe que outro dia, preocupado com essa questão do agro, né? Até mesmo para pontuar e situar as pessoas dos centros urbanos sobre a questão da participação do agro em nossa vida. Outro dia tive um insight. Estava em casa no café da manhã e falei, gente, por que eu não começo a mostrar para as pessoas, através das mídias sociais, o agro em sua mesa? Aí eu criei aí um perfil no Instagram chamado Agro em Sua Mesa, onde eu fico mostrando o dia a dia do agro na vida da gente. Você quer ver um negócio? Hoje mesmo vindo para cá, e o nosso tema hoje é agro, embora seja vinho, eu vindo para cá e todos os sábados a gente tem um mantra aqui, né? Tem chipa todo sábado aqui, que é uma iguaria nossa tradicional aqui do Mato Grosso do Sul, assim como o tereré, assim como o churrasco, a mandioca, e a gente tem esse costume todo sábado trazer aqui chipas pra gente comer. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer aqui um history, né, Giovana Dalzaker, da chipa, né, da relação da chipa que nós temos no dia a dia. E engraçado que eu passei na chiparia que comumente eu compro ali a chipa, não tinha chipa para vender hoje. Aí a moça me disse, Éder, não tem, porque entra um, compra 40, entra outro, compra 20. Para ver o costume, como a chipa aqui é uma tradição nossa. Agora, falando em tradição, o vinho nunca foi uma tradição em Mato Grosso do Sul, né? Mas está havendo uma mudança, estou percebendo isso, é verdade ou não? É verdade, nunca foi algo cultural, nunca foi uma herança, nada. Não, acho que não fomos... Mato Grosso do Sul não nasceu de consumidores de vinho, né? Uhum. Mas, ultimamente, temos percebido um crescimento muito forte. O que está acontecendo aqui? Está mudando esse perfil, esse costume? Eu acredito que as pessoas começam a ficar cada vez mais exigentes ao longo das gerações, né? Essa geração nova que está chegando agora está começando a valorizar aquilo que faz mais sentido, que tem história, que tem conteúdo. E o vinho tem tudo isso atrelado, né? Uhum. Além de ser um alimento. É considerado um alimento em vários países do mundo. A Europa, por exemplo, é tributado como alimento. Ele não é o item de luxo. Ele está à mesa, assim como nós temos o arroz e feijão. Aqui também é tributado como alimento ou não? Não, infelizmente não. E é alto o tributo sobre bebida alcoólica aqui no Brasil? Nosso estado, né? É um dos maiores, nosso estado do Mato Grosso do Sul. Tem bebida que dá 100%. Algumas bebidas, 100% de imposto sobre a bebida. Aqui pode chegar a 75%. O vinho? O vinho. Nossa, é caro demais, né? Caro, Poderia ser taxado como alimento, né? Sim, com certeza. Infelizmente ainda não é, mas eu acredito que é uma questão de tempo dele ser bem entendido, né, na sua essência e se transformar num alimento como ele é, né? A parte tributária dele. Uhum. Essa talvez é uma luta que a gente vai ter que ter aqui no estado para trazer o vinho para essa classificação, para esse entendimento, né? Sem dúvida. De repente aí um deputado que está nos ouvindo agora, um secretário de estado, né? A gente começar a colocar essa pauta na mesa, né, Jonas? Com certeza. 067 já está caminhando com conversas, né, com incentivo, mostrando o vinho como ele é a sua verdadeira essência, né? Ele conecta as pessoas, ele é um excelente produto para reunião de negócios, ele requinta, mas também ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer mesa. Isso é uma luta particular minha mesmo.
Eu nunca trabalhei em outro ramo que não fosse o serviço, o vinho, né, na sua essência. E uma das coisas que eu desejo muito é que nosso estado, nossa região, tenha o vinho como um alimento que ele seja acessível, né? Existem propostas de vinhos quase que infinitas, vinhos de todos os preços, tipos. Então, sim, ele pode estar em qualquer mesa, em qualquer estabelecimento. E a 067 tem visto que isso começou a acontecer. Né? Nós fazemos entregas em Campo Grande inteiro e nós levamos o vinho em todos os bairros da cidade. É impressionante. Maravilha. Isso é importante, né? Não ter essa barreira social. Eu acho que o vinho tem que ter acesso para todo mundo, né? Para todo mundo. Para classe baixa, classe média, classe alta. Porque esse vinho é alimento, e nós já falamos várias vezes aqui como alimento de outros produtos também, como mel, já falamos aqui, né, Giovana? Sim. O vinho também tem que ser tratado dessa forma e chegar para todo mundo, né? É um direito que todo mundo tem, não é, Giovana? Com certeza. E começa com ações simples, assim, né? De mudança de hábito. A 067 por enquanto, é só aqui em Campo Grande, essa distribuição de vinhos. Não, a nossa distribuição ela já nasceu, né, há cerca de 7 meses atrás, com distribuição em todo o Brasil. Na verdade, nós entregamos em qualquer lugar do mundo, né? Já enviamos para Portugal, já enviamos para Holanda, já enviamos para Dubai. Hoje nós temos aqui em Campo Grande dois pontos de venda, né? Que é no Shopping Campo Grande e no centro de distribuição, que ele também vende, comercializa, aqui na Cardoso de Almeida. Temos agora recentemente inaugurado um quiosque, que é bem grande até e muito bonito, em Goiânia, no Goiânia Shopping. E também temos uma operação no Emirados Árabes Unidos, né, que já está, inclusive o Alan está lá, encabeça toda essa operação de importação e exportação de vinhos. Maravilha, hein? Bacana. Agora, os vinhos, quando a gente fala de vocês, a gente precisa entender um pouquinho mais como vocês operam. Vocês não fabricam o vinho, né? Vocês não produzem o vinho, né? Ainda não. Ainda não. Digamos que nós vamos dizer que nós produzimos com parceiros. Com parceiros. A ação de produzir para nós o vinho vem da nossa parte, então aí a gente acredita que sim, nós produzimos, obviamente. Mas nós terceirizamos essa operação com quem tem o know-how, quem tem a estrutura física. É como se nós contratássemos consultores para produzir o vinho para nós. Mas o protocolo de produção é da empresa, da 067. É da 067, né? Nós que são vinhos exclusivos, é isso? Exatamente, vinhos exclusivos, autorais, e que nós decidimos homenagear o nosso estado da seguinte forma. Qual o vinho que tem a estrutura tânica, a acidez, que é um vinho que combinaria com a nossa gastronomia, por exemplo? Você estava falando de chipa agora há pouco. Sou um apaixonado, né, por chipa. Lembro da chipinha que minha avó faz até hoje, que ela coloca o dedinho assim para marcar, né? Ficar as marquinhas do dedinho dela. Que, por exemplo, uma vez eu estava num buffet e eu lembro que eu estava provando um Sauvignon Blanc. E aí eu peguei e comi um pedacinho de chipa. Foi extraordinário. Chipa com Sauvignon Blanc. Parece brincadeira. Né? Verdade. Então, assim, o vinho, ele conecta com a nossa herança, né? Por isso que eu acredito muito nesse produto, porque ele nos remete a várias e várias coisas. Da infância, das vivências, né? Experimenta a próxima vez aí num sábado aqui. Vou fazer. Posso me comprometer a enviar para vocês uma garrafa de Sauvignon Blanc para vocês fazerem a harmonização. Então tá comprometido, já aceitamos. Mas eu gostaria que você voltasse mais vezes, porque eu acho que esse assunto não vai se esgotar tão cedo, né? E a gente tem aí só 20 minutos para conversar e eu tenho tantas perguntas para fazer para você, tantas dúvidas sobre esse crescimento do vinho, porque eu cheguei em Mato Grosso do Sul há 20 anos. E confesso que naquela época o vinho aqui não era tão comum como é hoje, né? E nós tivemos aí crescimento de várias adegas aqui, né? O Grupo Pereira, por exemplo, investiu bastante, né? O Diego, né? Também da Território do Vinho, né? Casa Colonial, Sans Clube também chegou. E vocês chegaram com uma proposta diferente de todo mundo, trazendo para esse universo do vinho o nosso estado. Isso. Né? Trazendo para cá um pouco daquilo que nós somos traduzido no vinho. Aí eu fui pesquisar ontem para saber onde se produz uva aqui em Mato Grosso do Sul. Não produz uva em Mato Grosso do Sul, a não ser uva de mesa, né? Isso. Acho que só 4 municípios que produzem. Acho que é aqui Ponta Porã parece que produz. Maracaju. Aqui 2 cidades juntas aqui, Anastácio, né? Acho que é Anastácio. E mais uma cidade próxima, que são só 4 cidades de acordo com a Embrapa. Grande produção. 25 toneladas, 40 toneladas, mas é só uva de mesa, não é, Jonas? Agora, uva para vinícola, porque eu estava lendo também, fui pesquisar, porque tinha entrevista, né? Sim. No Brasil nós temos 50% de castas para produção de uva de mesa e 50% para vinhos, né? Sim. Mas aqui no estado nenhum ainda tem, nós não temos castas para vinho, é isso? Na verdade temos, né? Temos? Eu realmente, como você comentou, é um tema muito amplo, tem muito assunto.
E eu resumiria assim, até para o ouvinte entender que existem 2 grandes tipos de uvas. Vamos dividir em 2 partes. Uvas viníferas para vinhos, que são também chamadas de europeias, e as uvas americanas, também chamadas de labruscas. As americanas são excelentes, né? Isso aí entra a Aurora, Niagara Rosa. Só que elas têm uma estrutura física propícia para produção, para cultivo in natura, por exemplo, né? Pelo preço, pelo custo, são mais resistentes a doenças, se adaptam melhor a vários solos e são propícias para a produção de geleia, doces, etc. As viníferas europeias, obviamente, como o próprio nome diz, vieram da Europa. Essas são passivas de terem complexidade gustativa, tânica, né? Então a estrutura de composição delas, orgânica, favorece para a produção de vinhos finos, com aromas, complexidade, longevidade e etc. No Mato Grosso do Sul, atualmente, nós temos produção de uvas de mesa em larga escala, até aqui na MS 040 tem a Estância Angélica, com produção de uvas finíssimas, né? Uvas de mesa da espécie Niagara Rosa, que são espetaculares, manda para São Paulo, daqui de Mato Grosso. Maravilhosas, por sinal. Porém, hoje, até então não existia nenhum produtor de uvas finas aqui, nós chamamos de uvas finas. Mas nós já temos, que é o Gilmar, até manda um abraço, deve estar ouvindo a gente. E o Gilmar está fazendo um projeto pioneiro, está bem assessorado por um enólogo, se não me engano é chileno, né? O mesmo enólogo que implementou uma das mais renomadas vinícolas do Brasil hoje, que fica no estado de São Paulo, né? Que é a Guaspari. Porém, nós vamos ter vinhos aqui apenas no final do ano que vem. Então está quase. Mas nós já temos um parreiral de uvas finas ainda sendo plantadas, tá? Em andamento, em desenvolvimento. Deixa eu então voltar só um pouquinho a pergunta. Talvez essa deveria ter sido a primeira pergunta para depois perguntar se o Mato Grosso do Sul produz uvas viníferas, né? O estado tem condição, tem clima, tem terra para produzir uvas de qualidade, para produzir vinhos de qualidade? Excelente pergunta. É uma pergunta muito interessante, complexa, mas resumindo, por exemplo, do ano 2000 para cá, o Brasil começou a investir muito pela Embrapa, pela Ipamig, né? Que são empresas de pesquisa e desenvolvimento desse meio, né? Do cultivo de uvas, enfim. Do ano 2000 para cá, um homem ao qual eu respeito muito, chamado Murilo Albuquerque Regina, desenvolveu junto com a Ipamig uma técnica de poda que colocou, por exemplo, estados como São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais no mapa nacional de vinho e agora mapa mundial. Ele desenvolveu uma técnica de poda que inverte o ciclo da videira, fazendo com que as uvas nesses locais, que normalmente elas ficavam sãs, maduras, com plenitude de maturação, no verão, que é chuvoso, isso não é tão interessante para a maturação fenólica e a maturação de açúcar, né, do fruto. Esse modo de cultivo faz com que a videira atrase o seu ciclo e ela entregue os seus frutos em maturação no inverno, que é seco, dias com muito sol e noites mais frias. Essa amplitude térmica é perfeita para a maturação fenólica, que é a maturação da casca, né, que traz a pigmentação da uva, obviamente do vinho, e também dos seus açúcares, né, que são essenciais para a fermentação alcoólica. Então esse modo de cultivo mudou totalmente o panorama. Hoje, o Mato Grosso do Sul vai ter vinho por esse método de cultivo. Se não fosse esse desenvolvimento dessa técnica, isso seria impossível. Que região do estado? Aqui em Camisão, né? A vinícola, posso falar aqui que é meu amigo, né? Pode falar. Terroir Pantanal, já tem Instagram, já começou a mostrar algumas fotos. E essa região é a melhor do estado para produzir ou qualquer outra região no estado tem essa capacidade produtiva com qualidade? Eu particularmente não acredito em qualquer outra região, porque a videira precisa de um certo sofrimento para dar vinhos estruturados, né, com corpo. Então, o solo extremamente rico não é tão interessante, né? Tem que haver um manejo adequado. Porém, com a dimensão do nosso estado, né? Com as diferenças de solo, de relevo, de clima, com certeza, se nós analisarmos cuidadosamente, vamos encontrar, sim, diversos terroirs passíveis de produção, obviamente, atrelado à técnica de dupla poda. Legal, bacana. Já encontrei o que eu fazia na aposentadoria, Giovana. Já encontrei o que eu quero fazer, viu? São 8 horas e 47 minutos. Nós vamos para o intervalo comercial, rapidinho. A gente já volta com o Jonas Nascimento, né? Da 067 Vinhos, patrocinador aqui do programa. E que está dando uma aula top pra gente, legal, né? A gente já vem tentando aprender um pouco, né, Giovana? Né? Na degustação, lendo alguma coisa, mas é sempre bom ter alguém
que nos ensine. Falando sobre essa questão de aprendizado, eu vejo que o Mato Grosso do Sul está precisando de ensino também sobre vinhos, né? Não só no consumo, na questão de consumo, como a Giovana disse que tem dificuldade de entender, mas também na produção, também na venda, no comportamento do vinho como um todo, na cadeia do vinho como um todo. Quem sabe nasce também aqui em Mato Grosso do Sul a Escola do Vinho, né? 8h47, voltamos em instantes. Maravilha, voltando com o CBN Agro e o nosso assunto, claro que é agro, né? Nosso assunto é agro, mas é o agro em sua mesa. O vinho também, eu não sei se quando você está tomando vinho, você que está nos ouvindo, um vinho, uma cerveja, até mesmo a cerveja, né? Até mesmo a cachaça, né? Se você, Sim. tudo vem do agro, a cachaça vem da cana, a cerveja vem da cevada, né? E do lúpulo. Falar em lúpulo, o Brasil está começando a produzir lúpulo no Brasil, viu? Sabe quantos hectares de lúpulo no Brasil nós estamos produzindo, Giovana? 42 hectares. Olha. É pouco, mas olha, o Brasil já está avançando. Ou seja, a gente vê que o Brasil ele tem potenciais que a gente achava que não tinha. Como, por exemplo, produzir lúpulo no Brasil. Santa Catarina está produzindo, tem 12 hectares em Santa Catarina, São Paulo tem mais um pouquinho. Agora, vinhos também. Eu me lembro há um tempo atrás, Jonas, que... Isso é um tempo. Deixa eu fazer aqui. Aqui e aqui também um pouquinho, né? O vinho comum que no Brasil era conhecido na classe social média para baixo, eram vinhos que a gente talvez, eu não sei classificar se é de péssima qualidade, nem sei se é assim que a gente pode falar, mas o sangue de boi, por exemplo. Vamos pegar aqui, o Chapinha, vinho Chapinha. Ah, você tá dando risada, né? Já tomou sangue de boi, Giovana? Não, nunca. Chapinha, já tomou? Não, chapinha eu nunca nem ouvi falar, Nunca mas ouvi sangue falar. de boi eu vejo. Mas você já ouviu falar, né, Jonas? Chapinha, sangue de boi, né? Já tomei também. Já tomou também? Já. Claro que não tem nada a ver com o hoje, mas a gente tem que, claro que também tirar o chapéu para eles, porque são os bisavôs dos vinhos que nós temos hoje, né? E ainda é muito consumido. A maioria do vinho consumido no Brasil é no estilo desse formato, né? Do Chapinha, do sangue de boi, do Chalice. São vinhos de uvas americanas, que são, algumas vezes, podem ser adocicados. É uma proposta diferente. A diferença desses vinhos para os vinhos que a gente tem assim como mais sofisticados, requintados, é o açúcar? É o ser mais doce ou ser menos doce? Só isso ou não? Ou tem outro? Complexidade do fruto, né? São frutos que, no caso desses Chalices, Chapinhas, são vinhos feitos com uvas que entregam pouca complexidade. Então a doçura é um fator dominante. É gostosinho para começar, sim. E tem muita gente que gosta e prefere ficar nesse vinho mesmo. Outros já querem descobrir vinhos mais complexos. É como ler livros, né? Mas começamos com fininhos e vamos para mais grossos. Mas tem algum problema tomar um vinho Chapinha, assim, em termos de não sei, talvez assim, só o sabor, mas ele tem alguma... Qual é a diferença de um vinho? Vamos pegar um vinho desse barato, né? E de um vinho um pouco mais requintado aí na casa dos 50, 60 reais. A complexidade dele que ele entrega, né? Em termos de análise visual, em termos de análise olfativa, né? Ele não vai entregar aromas tão complexos como um vinho fino, por exemplo, que traz aromas, um vinho branco, por exemplo, esse aqui que você vai ganhar de presente da 067. Maravilha. Exemplo, é um Riesling produzido no Rio Grande, aliás, em Rodeio, Santa Catarina, terras de altitude. É um vinho 100% Riesling, que é uma uva alemã, né? Porém, ele entrega aromas de limão siciliano, maracujá, abacaxi não muito maduro. Mas é essa percepção, você fala de aromas, é que poucas pessoas talvez fogem do vinho porque não conseguem perceber isso. Concorda comigo, Giovana? Sim, eu acho que assim, o paladar dessas pessoas que costumam tomar esses vinhos mais baratos, digamos assim, né, mais doces, adocicados, não tá tão acostumado, então pode... Tão refinado, né? Refinado, então pode estranhar, né, no começo. Sim. Mas eu acho que quando você começa a tomar esses outros vinhos mais refinados, você não volta mais para os adocicados. Qual é uma técnica para começar a perceber essas notas de sabores? Qual é uma técnica para a gente começar a perceber? O que a gente pode fazer para começar a sentir, perceber? Eu acredito que o primeiro fator é o interesse em querer. Isso é o dominante. E depois são as tarefinhas, né? Sempre que eu dou algum curso, alguma palestra, um workshop de vinho, eu sempre falo, olha pessoal, comecem a perceber os aromas de tudo que está ao seu redor. Eu vou numa borracharia trocar o pneu do carro. Qual o aroma que está ali? Aquele aroma de borracha. Perceba o cheiro, né? Aquele aroma de petróleo, de óleo. Aquilo também pode aparecer em certos vinhos. Eu vou numa frutaria, cheirar os frutos, memorizar isso. Aroma que entra numa cozinha. Qual o aroma que está tendo ali do alho frito, do arroz, né? Enfim... Então, estar atento a esses aromas, essa informação toda que passa batido muitas vezes no nosso dia a dia, é interessante para que a gente tenha informações no nosso catálogo olfativo, no cérebro.
Porque o que o cérebro faz é quando você sente um aroma similar no vinho, você vai ter parâmetro para buscar e falar, olha, esse para mim me remete a tal coisa. Entendi. Isso é muito particular de cada um, né? Quando a gente fala aroma de limão siciliano e tal, você pode sentir aroma de limão, não precisa ser especificamente siciliano. Eu sinto aroma cítrico. Ok. Alguns vão conseguir, além do cítrico, ir na espécie da fruta, né? No nível de maturação dela. É como o corpo, a academia. Tem que treinar. Tem que treinar. Essa percepção, isso? Treinar a percepção. E também, gustativamente falando, ter cuidado com o consumo de açúcares. Porque quanto mais açúcar você consome, mais adocicado fica o seu paladar. Então, é interessante reduzir o açúcar do café pela manhã. Né? Isso é muito complicado. Uma xícara de café pequenininha, normalmente a gente coloca aquele pacotinho com 10, 11 gramas de açúcar puro. Pela manhã, que é algo, você ficou 8 horas dormindo, suas papilas estão ali, a flor da pele, você vai e já mostra para ela doçura. Doçura. Então, o seu paladar começa a ficar extremamente doce. Acostumado pro doce, né? Exatamente. Entendi. E no vinho fino, que tem doçura, só que óbvio em quantidade menor, muito menor, você não consegue ter essa sensibilidade de captar isso. Então, quem bebe vinhos finos e acaba sentindo isso, obviamente toma chá sem açúcar, facilita muito. Né? Entendi. Café sem açúcar. Né? E tá atento aos aromas. Essa questão de aromas, até cervejas entraram nessa onda gourmet de cerveja colocar artesanal, né? De colocar coentro, laranja, eles colocam algumas coisas para dar um sabor diferente da cevada e do amargor do lúpulo, né? Já estão colocando coisas para você sentir. E cerveja hoje também, quando você pega o rótulo dela e olha, já tem indicações para qual tipo de prato que você vai usar cerveja, né? Tá bacana também a cerveja, né? Me diz uma coisa, um vinho bom é um vinho caro? Negativo. É óbvio que existe a lei da oferta e procura, existem vinhos que tornam-se raros, porque vinho nada mais é do que a variedade cultivada, né? A uva cultivada em determinado local e como ela expressa aquele terroir, que nós chamamos, que é uma palavra que não tem um significado objetivo, mas que se nós fôssemos dizer o que é terroir, é onde a videira é cultivada, mas toda a ação em volta dela, tudo que influencia ela, que é o solo, relevo, clima, inclinação, tudo isso. Né? Isso quer dizer que a mesma uva, a mesma casta de uva, aqui em Mato Grosso do Sul e outra lá na Europa, vão ter sabores diferentes, é isso? Vão na produção, expressar. No vinho diferente? Vão expressar vinhos diferentes, é isso? Vão expressar vinhos, totalmente vinhos diferentes. Elas vão expressar as características organolépticas dela, que nós chamamos, características da uva, obviamente, mas em boa parte, na maioria das vezes, ela vai expressar a característica do local onde ela está sendo cultivada, do manejo que ela sofreu, tudo isso. Então, por isso que a pluralidade de propostas do vinho é quase que infinita, né? De tanta coisa que tem. Agora, eu tenho uma curiosidade sobre essa questão, porque dizem muito sobre safra boa. Essa safra o vinho vai ser bom, vai ser ótimo. O que faz a safra ser boa, assim? Todo o conjunto da obra do que a videira sofreu ao longo de um ano. Né? Ela teve sol na medida certa, ela conseguiu manter acidez e doçura balanceados. Então, ou seja, todos esses fatores contribuíram para que durante todo aquele ano a uva, no seu estágio final, ficasse perfeita, com níveis de açúcar, acidez, engrossamento de casca. Por que engrossamento de casca? Porque um vinho ele é feito de uvas tintas. Se cortarmos uma uva tinta ao meio, a polpa é branca. Então, é possível fazer vinho branco de uva tinta, casca de um lado e polpa de outro. Porém, o que dá cor ao vinho é a casca. Então, o contato da casca com o suco vai passando essa coloração. E além da coloração, passa também com elementos de sabor e aromas. Então, a maturação fenólica, que é aquela que vai engrossar a casca, vai dar conteúdo para a casca, né? Também tem a ver com o cultivo, com o local onde ela está sendo cultivada. Né? Então, assim, é bem interessante isso. Legal. Você começa Muito a entender o que é vinho, né? Bom, são 9 horas, repórter CBN chamando a gente, e depois vem o Paulo Cruz. Jonas, vai ter que voltar de novo, né? Será um prazer, a gente Na fica verdade, à disposição. você só aguçou Sim. o nosso conhecimento, né, sobre vinhos, né, Giovana? Olha, tô muito curiosa para aprender a vivenciar a experiência do vinho. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos marcar com o Jonas, sem ser esse sábado agora. Vamos marcar, sim. Pode ser sábado agora, se nós não tivermos nenhum outro já agendado. Sábado que vem, se ele puder voltar e quiser voltar, a gente continua esse bate-papo. Aproveitando, chegando as épocas aí de festas, fim de ano, Natal, a gente vai falar de vinhos então. Combinadíssimo. Legal? Obrigado, Jonas. Eu que agradeço. Obrigado, Até mais. Giovana. CBN Agro, com Éder Campos e Giovana Dalzaker. Oferecimento 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho.